E estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Papo Singular. Me chamo Laís Marambaia e vou estar aqui hoje mediando com estas duas especialistas, falando de um tema muito interessante, muito importante e muito atual: o glúten. Ele é mesmo o vilão? E aqui eu convido duas especialistas, sejam muito bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho. Prazer te ter de novo aqui, doutora Kátia. Obrigada. Comece se apresentando, falando seu nome, sua especialidade, com o que você trabalha, e em seguida a doutora Mariana. Tudo bom? Eu sou Kátia Falcão e eu sou pediatra de formação e depois eu fiz especialidade em nutrologia e gastropediatria e comecei a trabalhar com pacientes com doença celíaca há muito tempo, né? Desde a época de faculdade. Eu achava sempre muito interessante, que eu tive muito interesse na parte nutricional, né, dos pacientes, então achava que era uma doença que me chamava muita atenção. Sim. Já desde aquela época, né, para mim era uma das doenças mais bonitas que eu tinha, porque era uma doença que o paciente ficava bom apenas com dieta. Então, para mim, isso aí era extremamente lindo e importante de ver, e via que as crianças, assim, começavam bem magras, né, com aquela distensão abdominal e tudo, e de repente florescia e era uma coisa linda de ver, sabe? Eu chego a me arrepio toda de ver. Então, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, eu sempre tentei olhar para esse lado. E aí, depois que eu voltei da residência em Porto Alegre, que eu fiz uma parte da residência lá, quem me viu no outro podcast sabe de tudo já, entendeu? Verdade. Então, quando eu voltei de Porto Alegre para cá, eu conheci algumas pessoas que tinham doença celíaca. Sim. E eles estavam formando um grupo aqui em Salvador, que era o grupo de celíacos aqui de Salvador. Sim. E aí comecei a conversar com eles e tal. Na época tinha Orkut, ó. Se entrega. A idade entregando. Aí tinha Orkut e tal, e a gente começou a conversar e fazia os grupos e tal. E aí fui conhecendo outras pessoas, conheci o pessoal da FinaCelbra, Sim. que é a Associação Nacional dos Celíacos, daqui do Brasil. E aí comecei a levar à frente, né, o grupo de celíacos, né? E as pessoas que inicialmente entraram comigo no grupo, inclusive até já saíram do Sim. grupo, e eu continuo lá Firme e no forte. grupinho, firme e forte, né? Enlouquecendo aos poucos, porque só quem está comigo lá no grupo é que sabe que é loucura. Imagino. Mas me dá o maior prazer de Prazer. trabalhar com eles, entendeu? De tirar dúvidas, sempre tem e tal. Então, eu fui cada dia mais, né, trabalhando com isso, e eu acho que ainda continuo achando uma doença extremamente bonita de se tratar e de se conduzir. Perfeito. Tá? E você, doutora? Se apresente, primeira vez aqui conosco, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Fique à vontade. Bem, meu nome é Mariana Costa, eu sou formada em nutrição e minha especialidade é materno infantil, e esse foi o motivo que me levou à nutrição. Isso. Foi o sorriso de uma criança. Imagina. Uma criança extremamente debilitada que chegou internada no hospital, irritada, chorosa, e depois de um processo de terapia nutricional, ela deu o primeiro sorriso. Pronto. Olha só. É impressionante. Depois disso, a pediatria me conquistou. Fiz especialização na Unifesp em gastroenterologia pediátrica para nutricionistas, e desde então as minhas formações são todas na área de pediatria e medicina e saúde, mestrado e doutorado também nessa área. E hoje eu atendo a especialidade materna e infantil, tanto a parte de gastro quanto o comportamento alimentar. Perfeito. Para vocês que estão iniciando agora, curte, comente e compartilhe para que esse vídeo ele seja impulsionado para outras pessoas que também achem esse tema interessante, que tem alguém da família, que eu já disse que cortou o glúten, ou que tem algum mito, ou uma verdade, ou até mesmo uma curiosidade. Então, a primeira pergunta para a doutora Kátia, para iniciar. O glúten, ele é mesmo um vilão, o mocinho, ou depende de cada caso?
Depende de cada caso. Perfeito. Normalmente, o glúten faz parte, é uma Sim. proteína importante para a gente, né? Para as pessoas que não têm doença celíaca, ou que não têm alergia ao glúten, ou que não têm intolerância ao glúten. Me conta um pouquinho, doutora, assim, o que é o glúten e onde que ele está presente no nosso dia a dia? Mariana fala melhor do que eu. Perfeito. Então você, doutora, Tem que Passei deixar a também, bola. né? é verdade. Tem que deixar às vezes, né? Tem pessoas que falam mais bonito do que a gente. Então vamos lá. O glúten, como a doutora Kátia falou, é uma fração proteica Sim. que está presente em alguns alimentos, né? Dentre esses grupos alimentares, tem o trigo, o centeio, cevada. A aveia, ela é considerada uma fonte, no entanto, ela não tem a fração proteica. Mas pelo processo de produção, por estar em moinhos, compartilhar o equipamento, né? No local. Sim, fica Do às vezes um local dos resíduo, moinhos, né? exatamente. Então, acaba tendo esse contato e por isso ela é tida como um agente a ser, um alimento a ser excluído, né? Na terapia. Entendi. Me tira uma dúvida também. Assim, atualmente, muitas pessoas com essas ideias de dietas restritivas, ou até mesmo uma mudança do padrão de vida, quer se alimentar melhor, traz um pouco isso do que deveria evitar o glúten. Realmente deveria evitar o glúten, ou isso é de fato, assim, entre aspas, uma modinha alimentar? Existem várias modinhas alimentares, né? No decorrer da nossa vida. Verdade. Pegamos várias, né? Eu me lembro que na minha época da faculdade existia uma conduta de que era dar somente a gema para depois introduzir a clara, e depois dava o quarto da clara. E aí veio a história do café, dos óleos, né? Das gorduras, dos Aí escreve low carb, aí low vai, carb, e vai se vai crescendo, expandindo. cada hora Exatamente. uma coisa, né? Tinha a dieta da lua, do sol, Tipo várias, do tipo sanguíneo. sanguíneo, né? Então tinha várias dietas, e como Exato. todas as dietas, Sim. tem agora e vão ter sempre determinadas coisas que vão fazer efeito realmente e outras coisas que vão acabar caindo por terra e que a gente não vai seguir aquilo ali. Então, Exato. assim, a retirada do glúten em determinados momentos é importante por exemplo, na dieta para emagrecimento, com certeza. Porque o glúten, ele faz parte de muitos alimentos e que são alimentos extremamente Altamente calóricos industrializados, e altamente industrializados e que a gente precisa tirar, porque você precisa, na verdade, fazer uma reeducação alimentar dessa Sim. pessoa para poder você conseguir o emagrecimento dela. E parece que a parte boa é exatamente Pois a que tem o glúten, É né? glúten e o leite, tá, querido? Eu sou intolerante à tem o outro, né? lactose. Pois Sou é. intolerante à lactose, mas assim, a Justamente. gente acaba comendo tudo. Não Sim. vou dizer Mas que aí- não. Mas aí é uma coisa mais tranquila. Sim. A lactose em si Você ainda consegue. é uma coisa mais o tranquila. glúten. A alergia à Substitutos. proteína do leite de vaca é muito Sim, mais complexa. complexa. Né? É Verdade. muito mais complicada, inclusive em termos de resposta, de doença, do que O tempo paciente de pode ter e terapia, a tal. tolerância. Entendeu? Com relação ao glúten, a mesma coisa. Uhum. Para quem só é intolerante, ele até pode comer alguma besteirinha. Mas Você é acontece. intolerante? Sou intolerante. Mas Olha só. para quem é celíaco em si, ele não pode ter contato nenhum com E nada. aí você já entendeu? puxou o gancho para a próxima pergunta. O que é a doença celíaca? Mas antes eu queria fazer um parêntese, como falamos um pouquinho da parte de intolerância à lactose. Quem não assistiu o episódio anterior sobre intolerância e alergia alimentar, pode ir lá, curtir, comentar, compartilhar e levar a mesma informação também, gente. Pois é. Mas vamos lá. Aproveita para ver direitinho, Exatamente. estudar o caso. Porque a é gente falou interessante tudo, e é né? Todos importante os a gente casos. trazer de fato esses temas, porque são temas atuais que muitas vezes ainda surgem dúvidas, muitas vezes ainda pessoas, às vezes, precisa ser desmistificado muita coisa de fato, né? Então, o que de fato é a doença celíaca? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, né? Que é mediada pelo glúten, né? Então, para ela, o que quer dizer mediada pelo glúten? Que para ela existir, precisa existir o glúten na vida da pessoa. Sim. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que tem o fator genético, né? Então, ela tem uma predisposição a ter doença celíaca, Sim. mas ela não entra em contato com o glúten em nenhum momento, ela não vai desenvolver a doença celíaca. Entendi. Mas Entende? interessante, viu? Então, Porque você tem que ter são o fator coisas- genético, ou seja, alguém da sua família
que juntou com mais alguém da sua família e fez o seu caminho para ser celíaco. E isso Então, não tem, se isso você... tem a ver com consanguinidade, alguma Não. coisa assim? Não, né? Não, Pode ser parente mesmo, de não, modo geral. parente. Né? Normalmente, um celíaco, na grande maioria das vezes, tem alguém na família que provavelmente, em muitas vezes, nem sabe o que é. E aí, doutora Vai Marta, saber depois só. me conte aí, você que é dessa parte do glúten. Quais foram as suas principais manifestações clínicas que você começou a observar? Foi com qual idade? Foi quando pequena? Já adulta? No meu caso, eu não tenho doença celíaca, né? Sim, tem as No início, quando eu tive intolerâncias. a sintomatologia clínica, que no meu Uhum. caso foi distensão abdominal, muito significativa, hipoatividade, baixava o nível de atividade depois do consumo de uma quantidade relativa. glúten, né? Uhum. Quando eu comecei com o sintoma, eu fui no gastro na ocasião e ele solicitou os exames de investigação, que a doutora Cátia vai falar mais à frente, quais são, e deu negativo, né? Entendi. E aí, nesse processo de investigação, chegou a suspeita realmente de que era uma doença, uma intolerância, não a Sim. doença celíaca em si. Mas aí entram inúmeras questões. Muitas vezes a gente confunde sintomatologia com outros quadros. É isso que eu ia perguntar, ele é muito parecido com a intolerância à lactose, assim, os sintomas, Sim. não da doença Sim. celíaca em si, mas assim, da intolerância à glúten, intolerância, distensão é. abdominal, eu sinto bastante. E É existem porque a outras intolerância questões, por É exemplo. intolerância, É um quadro funcional, né? é um quadro. Isso. Uhum. Isso. É um quadro que você vai ter parecido com tudo. Tanto faz a intolerância à frutose, por exemplo, Sim. a intolerância à glicose, no caso, que é mais do diabético, Sim. a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, eles vão ter mais ou menos o mesmo quadro clínico. Aí é que vem a história Todas clínica, Exato. a anamnese, A que a gente tem que investigação. fazer adequadamente, e aí depois os exames para você finalizar e dizer qual é o tipo de intolerância que você tem. Até porque os exames entram aí como complementares. Isso. Porque não necessariamente um exame vai ditar um diagnóstico clínico. No caso de uma alergia, por exemplo, né? A pessoa ela pode ter um exame que diga assim, você tem uma alergia Uhum. a tal substância, a tal substrato, Sim. mas ela não desenvolveu nenhuma reação do corpo dela quando ela consome aquilo. Se ela não teve aquela reação, aquele desconforto, aquele quadro clínico, Não tem nada a ver com ela. então eu não tenho clínica. Entendi. Foi o que a gente tinha falado no outro Entendi. podcast, né? Perfeito. Dos exames, aqueles IgE mediado, Sim. que aí se o paciente tem a intolerância só de exame, Sim. não significa necessariamente que você é doente. Exato. Então, você tem que ter a clínica, ou seja, você tem que ter os Casado com a sintomas, parte- e junto com os sintomas, o exame positivo, você finaliza o diagnóstico. E essa questão de... Desculpa, deixa eu só Não, aproveitar aqui. não, fique à gancho que a vontade, doutora é Kátia exatamente isso mesmo que a gente quer. Que assim, a gente fala muito assim da questão do glúten, né? E dos sintomas que às vezes se confunde com outros quadros clínicos, outras condições de saúde. Mas o próprio alimento, a gente tem uma diversidade muito rica de alimentos. E o nosso consumo alimentar é muito amplo, né? Verdade. Alguns são restritos do ponto de vista de qualidade, mas querendo ou não, existe uma amplitude, né? Um leque grande de alimentos a serem consumidos. Graças a Deus, por exemplo. Graças a Deus. E a gente tende a consumir determinados alimentos que vão desencadear respostas diferentes no nosso organismo. Então, muitas vezes, eu sinto essa sintomatologia desse desconforto abdominal, da hipoatividade, de todos os outros sintomas, e você com a intolerância à lactose, por exemplo, mas eu posso consumir um alimento que me cause isso e não ser um processo de intolerância. E é por isso que a anamnese é extremamente importante. Para entender melhor. Exato, no caso, tem os tudo, food tem um monte métodos, de por coisa exemplo, também, que são mas alimentos... tem a outra coisa também, né? Você tem o seu dia a dia. Exato. É um dia que às vezes você está num dia mais estressante, come correndo, não mastiga direito o alimento. É um alimento que pode estar contaminado. Então, tem várias coisas, fatores. né? Fora esse feedback, porque ela falou que esse nome feio aí, mas dá um problema sério em muita gente, né? Que E tem, confunde, né? Demais. Mas o que é importante aqui de saber, Sim. aqui, porque a gente está falando de doença celíaca, que é um caso muito mais complexo Sim. do que só uma intolerância, é de que é preciso ter o diagnóstico firmado para você não sair dizendo que o paciente é celíaco sem ele ser. Pronto, aí eu vou te fazer essa pergunta, então, que vai responder para a gente.
Quando que a gente deve suspeitar que de fato é uma doença celíaca? Se eu chutar para você que não precisava se suspeitar nada, porque 90% das pessoas que são celíacas não tem sintoma nenhum. É E mesmo? agora? Meu pai do Você céu. vai fazer o quê? Piora tudo. Justamente. Então, assim, tem Difícil. de uma coisa só. Por exemplo, você pode ter só anemia, ou você pode ter só uma dificuldade de engravidar, por exemplo, uma adulta, Uhum. uma dificuldade de engravidar, né? Você está tentando, aí tendo aborto. E quando é que você vai imaginar que isso é doença celíaca? Meu Deus, tô Um aprendendo aspecto por aqui. físico viu? específico, né? Isso, de Tô nada. Ou recebendo uma então, aula de por vocês. exemplo, uma pessoa com alopecia, que é a queda de Sim. cabelo. Aí só queda de cabelo, como é que você vai imaginar que a pessoa tem doença celíaca porque caiu o cabelo, gente? E isso é um problema imenso, Uhum. porque esse paciente ele fica rodando 1.000 pessoas, 1.000 especialidades, porque os médicos, né, de minha classe mesmo, né, não está apta a fazer um diagnóstico, porque não pensa na doença. Então, o professor da gente já dizia, para você fazer o diagnóstico, você tem que pensar na doença, senão você não vai conseguir chegar a esse diagnóstico nunca. Entendi. Entendeu? E não adianta fazer para ir para um ortomolecular e fazer o catatal de exame, porque ele também não vai pensar e também não vai fazer o diagnóstico. Uhum. Entendeu? Então, assim, na grande maioria das vezes, o paciente que é mais sensível, digamos assim, que eu vou lhe dizer que é 5, no máximo, do máximo 10%, tem os sintomas digestivos, que é o que chama mais atenção e é o que o médico, a Chega nutricionista, mais, né? ou até às vezes o próprio paciente olha Já lá na reconhece internet estranho, e já reconhece o diagnóstico dele, tá? Uhum. Que são os principais, né? Que é distensão abdominal, aquela barriga enorme, parece que está grávida, do nada a sua barriga vai ploft, Uhum. né? Fica grandona, enorme, perda de peso, né? Que não é obrigatório, que antigamente, na época que eu estudei, era obrigatório você ter perda de peso. Hoje em dia, Meu Deus. com tanta oferta Sim. de alimentos extremamente calóricos, que nem a gente estava falando na estante, os celíacos já estão chegando para a gente obesos, Olha só. né? Como Para você pelas ver a alternativas, diferença, né? de coisas que você tem. E aí, na grande maioria das vezes, o que chama mais atenção são aqueles pacientes, né, que criança, por exemplo, com baixa estatura, com baixo ganho de peso, né? Criança que tem uma recusa alimentar importante, Sim. que tem uma diarreia crônica, às vezes obstipação, que é a prisão de Depressão ventre, muscular, né? Importante. Magrinho, geralmente aquela bundinha que a gente chama de bundinha chulada, né? Que é para dentro, e aquele barrigão enorme. Que eu vou lhe dizer, se eu lhe disser que nunca mais eu vi menino assim, eu não vou estar lhe mentindo. A última vez eu acho que eu peguei um paciente com um quadro clínico assim, bem gritante, deve ter mais de 10 anos. Eu também peguei no hospital. Nunca mais peguei. E agora a Por causa pergunta disso. para as duas. Qual é a diferença entre doença celíaca, ok, sensibilidade ao glúten e alergia ao trigo? São coisas parecidas, muito comuns. muito parecidas, assim. A diferença básica, por exemplo, digamos, a alergia é uma coisa bem fácil, né? É aquele paciente que entra em contato com o glúten ou com o trigo, e aí tem a parte respiratória, asma, faz quadro de rinite, espirra, se coça todo, faz urticária, aquelas placas grandes, vermelhas e tal. Esse é a maioria das vezes o alérgico é assim. Alérgico. Tá. Inclusive tem até um alérgico que é bem interessante, que é bem difícil de você dar o diagnóstico, porque o paciente não vai lhe falar isso, que é a asma induzida pelo exercício depois de comer a farinha de trigo. Então ele come, pensa que loucura, ele come a farinha de trigo, que é loucura. Ele come a farinha de trigo, aí depois de 1 hora mais ou menos ele vai malhar, e aí ele entra em crise de asma por causa dessa indução que a farinha de trigo faz no organismo dele. Muito difícil, é bem difícil de diagnosticar, né? Porque
Até você entender que o cara come antes de malhar. E dele perceber, né? Essa Dele relação, perceber. não é? Isso. Que não vai É bem perceber difícil. Não, praticamente. bem difícil. Só quando acontece alguma coisa mesmo. Aí o outro, Sensibilidade ao glúten. a sensibilidade ao glúten é o que ela tem, né? Que é a intolerância ou Sei. sensibilidade. É quando você exclui o diagnóstico da doença celíaca, mas o paciente tem sintomas, geralmente digestivos, quando entra em contato com o glúten. A diferença, para mim, maior entre o celíaco e o intolerante é que o intolerante, às vezes, em alguns casos, ele pode vir a ficar, digamos assim, bom e tolerar comer algumas coisas, e ter medicação, ele pode comer e usar medicação, tem alguns digestivos que você pode usar Sim. e ele melhorar o quadro dele. Mas eu acho que o melhor de tudo, na verdade, é não ter a complicação da doença celíaca, né? Que você fica tranquilo, por exemplo, o celíaco ele tem uma chance maior de ter osteoporose. Aí, 30 anos de idade, a menina com osteoporose. Outro dia desse, peguei um menino de 18 anos, 18 anos com osteoporose. Celíaco, não tinha diagnóstico, foi dado diagnóstico com 17 anos, e aí quando a gente foi fazer a densitometria lá, celíaco e osteoporose, né? A parte dos abortos, como eu falei, né? Da anemia crônica, a possibilidade de você ter um câncer de intestino, Sim. que é muito mais alta do que o paciente que não tem nada, E, entendeu? doutora, Isso. como é feito esse diagnóstico? E dentro da nutrição, essa já vou guiar a pergunta. Quais são os exames que geralmente assim você solicita, né, para ir para o médico dentro da consulta, quando chega essa criança? Geralmente ela já chega com o diagnóstico, ou muitas vezes passa primeiro em você, para depois até mesmo você direcionar para a parte médica. Já teve os Como dois que funciona? casos. Tem- O que mais Tanto chega assim O que atualmente? mais chega é direto do médico com o diagnóstico. Isso é o mais comum. Né? Já foi feita uma investigação, já foi feito os exames, a triagem toda. E vem para mim, no caso, para a terapia nutricional. Mas já teve casos também, não só de doença celíaca, mas de alergia, em que na anamnese, no exame físico, né, a gente identifica a história daquela criança, buscando a história familiar, toda a parte de crescimento, Sim. desenvolvimento. Por isso que é importante na nutrição a gente Porque às não ter vezes um ela vai ponto... porque não está ganhando peso, né? Exato, não tem Aí um ponto eu vou no específico de nutricionista, porque peso. está ganhando peso, não sei o que lá e tal, não está melhorando, está perdendo Exato. peso. E aí acaba encaminhando para um. Às vezes Exatamente. não é nem encaminhando, às vezes a própria mãe É, procura vamos lá. a nutricionista, porque na cabeça dela ela precisa É um fazer problema uma de dieta. alimentação. E pra esse melhorar. diagnóstico, esse exame é feito como, doutora? Primeiro você faz a história clínica Sim. toda para você ter a ideia, mas a gente já viu, inclusive, que nem precisa fazer a história clínica toda, que às vezes nem tem nada. Mas, além da história clínica, você faz os exames de sangue. São 3 tipos de exame de sangue, que são anticorpos, que a gente chama. Anticorpo, anti-endomísio, IgA, antitransglutaminase e antigliadina. Sendo que o gliadina é mais em criança pequena, abaixo de 2, 3 anos de idade, mas pode ser feito em adulto também, não tem problema nenhum, exame de sangue. Depois desse exame, aí é que você vai pensar em que o paciente possa ter doença celíaca, e aí você vai fazer a endoscopia. Tem um outro exame que é o IgA total, que é um exame de sangue também, que é para ver a imunoglobulina IgA, tá? E a pessoa precisa ter ele positivo, alto, um valor alto, para poder você conseguir fazer o diagnóstico da doença celíaca também. E a endoscopia é sempre tem que fazer o exame, é primordial ou depende de caso a caso? Bom, vamos lá. Antigamente, se tinha uma ideia de que você precisava fazer o exame de sangue, dava positivo, você fazia a endoscopia, tirava o glúten do paciente, depois de um tempo você voltava e fazia de novo a introdução do glúten na vida do paciente, e aí o paciente ficava ruim de novo, e aí você dava o diagnóstico. Tava ruim. Hoje em dia a gente já não precisa mais desse sofrimento todo, então a gente precisa da endoscopia,
é interessante que seja Sim. feita, é primordial não. Se você tiver um anticorpo antitransglutaminase maior do que 120, 130, que é um valor bem alto para ele, Uhum. a gente já consegue dar o diagnóstico. Entendi. Então, faz o exame de sangue e mais o quadro clínico do paciente. Se tiver um histórico familiar, aí 100%, top. Mas se não tiver, você vai ser o primeiro a ser diagnosticado. E assim, se você for pensar, digamos assim, que você esteja nos Estados Unidos, na Europa, por si só esse diagnóstico já basta, tá? O exame de sangue positivo, o anticorpo positivo, uma dosagem bem alta, porque é uma dosagem bem alta, o valor dele normal é em torno de 8, 10, mais ou menos, e vai estar em 150, entendeu? Então é uma dosagem bem alta. Aí você já dá o diagnóstico dele ter doença celíaca. Como a gente mora no Brasil, nós temos uma outra facilidade, Sim. que são exames, né? Que a gente tem aqui o SUS, a gente tem os convênios, que nos outros países não tem. Então, como a gente tem essa facilidade e brasileiro gosta de fazer exame, se disser que endoscopia e que quer fazer todo ano, aí a gente faz a endoscopia, até porque eu acho que é um exame muito bom, muito tranquilo de se fazer hoje em dia. A gente faz em qualquer idade, até recém-nascido, menino pequeno, a gente faz endoscopia sem problema nenhum. E que vai me mostrar como está a mucosa do intestino desse paciente. E ela vai me ajudar a acompanhar esse paciente depois de um tempo. É um controle, né? E ter o controle, ver daqui a um tempo como é que está. E se esse paciente não estiver melhorando? Entendeu? Como é que eu vou dizer que realmente a mucosa do intestino dele era ruim? Se antes eu não fiz nada, o cara comendo tudo, né? Eu não tenho parâmetro nenhum. Entendeu? Isso. Então, para a gente ter essa ideia de se é uma doença celíaca refratária, por exemplo, é preciso ter essa noção, entendeu? De acompanhamento para isso. Entendeu? Essa questão do diagnóstico ela é muito importante, puxando para o lado da pediatria, né? Quando a doutora Kátia trouxe assim, que a mãe leva a criança para os médicos e o diagnóstico tardia, né? Demora. Então, a gente precisa pensar assim, que uma criança, ela pode começar muito pequena a apresentar, geralmente, na primeira infância. Já foi feito algumas pesquisas e tal, e viu-se que esse diagnóstico demora em torno de 3 anos. Exato. Aí a mãe, ela passa por essa situação, né, que são investigações recorrentes. A criança é submetida a vários exames invasivos, como a endoscopia é um exame invasivo, né? Você tirar sangue de uma criança pequena, querendo ou não, é invasivo. Então, são processos dolorosos que aquela família vive sem um diagnóstico, sem poder fazer intervenção, porque o diagnóstico é bom porque você consegue fazer um direcionamento. Verdade. Né? E a gente precisa se lembrar que é uma doença para toda a vida. Exato. Como é que você vai dar um diagnóstico desse mal dado? Entendeu? Ou dado de forma, não sei, talvez seja. Vamos fazer um teste terapêutico. Vai criando expectativa. Não existe. Vai criando expectativa na família de saber o que é e não sabe o que é e como tratar. É muito complexo. O paciente tem que tirar tudo da casa dele, ele tem que tirar o liquidificador, a batedeira, o forno, o micro-ondas. Tudo isso não tem que comprar novo. A dinâmica da casa, como todo mundo. Enlouquece qualquer um. A mãe fica louca, a mulher, o marido, irmãos, fica todo mundo louco. Todo mundo entra. Entendeu? Então, assim, como é que você vai dar um diagnóstico desse sem ter certeza? Entendeu? Então, e para isso existem os exames e a gente precisa ter certeza do que a gente está dizendo. Como a gente aqui no Brasil, falando mal já, não aproveitando para falar mal, né? Você sabe que eu sou sincera. Como a gente aqui no Brasil existe erros laboratoriais que às vezes são gritantes em determinados laboratórios, e a gente tem laboratório de tudo quanto é jeito, entendeu? Que às vezes a gente não tem confiança nenhuma naquele laboratório ali, não sabe de onde é que ele fez aquilo, entendeu? Um exame que custa R$200 em um laboratório, vai no outro é 20. Não tem lógica, tem alguma coisa que está errada, não bate a conta.
Entendeu? Não estou dizendo que o que está mais caro é o mais certo, E é o nem que tá melhor mais também, barato né? é o mais certo. Não sei. Mas que está errado, tá. É uma análise crítica. Né? Não está errado, tá. Então, assim, Verdade. como a gente não tem essas ideias, normalmente acaba que a mãe fica na insegurança, a gente também fica na insegurança e esses exames acabam sendo necessários. Veja que até endoscopia, muitas vezes eu faço a endoscopia, a biópsia do paciente, do intestino, para ver, lembrando que a biópsia tem que ser do bulbo, que é uma parte do intestino, e da segunda porção do adenal, para você dar o diagnóstico. Muita gente fala assim para mim, doutora, mas eu já fiz endoscopia 3 vezes, ninguém me deu esse diagnóstico. Quer dizer, aí fez biópsia. Mas ela fez a biópsia de onde? Do estômago. Fez biópsia. Fez biópsia do estômago para ver H. pylori. Aí queria que dar o diagnóstico como? Não tinha como dar o diagnóstico. Você não fez no lugar certo, né? Então, assim, então saber que precisa ser feito corretamente a biópsia e saber também que precisa ter, muitas vezes, um médico patologista que lhe dá o diagnóstico. Porque eu ainda tenho essa. É muito demorado uma consulta dessa. É muito demorada, porque eu tenho que raciocinar de todos os jeitos, tem que ver quem é que vai querer atender paciente celíaco? Ninguém, né? Nós. Tá bom. Sim, dona. Então você, muitas Sim. vezes, você tem tudo ali, mas a biópsia não dá finalmente. Não diz assim, Meu pai do céu. Aí ele precisa pedir revisão de lâmina da biópsia. E é mais tempo. Tem algum motivo para não dar? Não, o motivo digamos assim, para você fazer o diagnóstico, você precisa pedir ao patologista que olhe determinada situação, determinado lugar para poder você dar o diagnóstico. É a mesma coisa que eu falei. Se você não pensar, você nunca vai dar o diagnóstico. Entendi. Então, é uma classificação específica que não é obrigatória o patologista fazer essa classificação em todo mundo. Mesmo porque não precisa. Nem todo mundo tem necessidade. Sim. Mas naquele paciente que você tem a suspeita, ela é mandatória. Você precisa fazer aquilo ali. Então, muitas vezes, você faz o exame, aí não dá o diagnóstico porque não fez a classificação. Aí agora eu vou perguntar para a doutora Mariana. Tirar o glúten sem orientação pode prejudicar a saúde ou atrapalhar o diagnóstico? Os dois. Porque a gente observa muito essas, como eu te falei, dessas dietas, a gente vê muito essa porque assim, o glúten, ele virou um vilão, porque é fácil de culpar, né? né? Muito fácil colocar a culpa nele e não pensar no contexto no qual ele está envolvido, né? O glúten, pensa assim, o nosso consumo basicamente é industrializado à base de farinhas. Então, todo mundo come pão, todo mundo come bolo, todo mundo come bolacha. Você vai numa escola, o que você vê mais de lanche são essas opções dentro, né? Então, assim, você vai... Eu estava conversando com uma pessoa, quando eu fiz a especialização em São Paulo, ele falou assim, Ave Maria, eu tirei o glúten, emagreci. Eu falei, claro, você tirou o pão. Né? Então, quando a gente tem que pensar no glúten, a gente tem que pensar no contexto no qual ele está inserido. Então, a sua pergunta repete para mim, por favor. Se ele pode impactar, pode prejudicar a saúde ou pode atrapalhar prejudicar a saúde, sim, ele pode ter seus benefícios, porque, consequentemente, é uma perda de peso que foi secundária, retirada de um grupo alimentar que é calórico, mas não foi o glúten o fator causal daquele excesso de peso. O glúten, ele não causa uma obesidade, não causa excesso de peso. O erro alimentar, sim. Aí, quando eu começo a fazer um processo de reeducação, em que eu incluo vegetais, fontes de fibra, que eu não tenho isso numa dieta industrializada, que eu não tenho isso em alimentos com glúten na composição, porque são farináceos na maioria deles, industrializados, então eu vou ter outras repercussões clínicas, eu vou ter uma constipação. E aí eu melhoro quando eu tiro o glúten, mas eu tirei o grupo alimentar, e eu tirei a farinha, aquele ingrediente, exatamente. Então, assim, o glúten ele tem sido considerado vilão por vários motivos, né? Mas existem critérios para ser retirado e esses critérios precisam ser em evidências científicas. Eu não posso tirar porque se eu tiro,
eu posso comprometer o desenvolvimento e o crescimento de uma criança se eu não repor de uma forma certa. E uma coisa interessante, já puxando para outra pergunta que ele fala, problemas com o glúten, ele pode impactar o comportamento e qualidade de vida do Muito, ser humano? muito. geral? Imagine o que é Certa isso. vez, eu atendi Imagine você não ter que ter o trabalho, quer dizer, de acordar de manhã cedo, só pegar um pão, botar um queijo dentro e sair. Nem Então, mais outra, você prático. pensa, exatamente. Aí você vê uma criança, uma adolescente, vai para uma festa. Adolescente é Fala muito trigo, isso, né? Sobre aniversário. Todo mundo. aniversário, viagens. A dificuldade que você é de encontrar um local, um estabelecimento, um motel, uma pousada, uma festa de um amigo seu que esteja adaptada para aquilo que você pode comer. Porque, assim, quando é seu, você se preocupa em estruturar. Verdade. Meu filho Bernardo, ele tem um coleguinha que tem doença celíaca, que a mãe, ela estrutura a festa e todo mundo ali consumiu que ninguém nem percebeu que não tinha, né? Mas você vai para um aniversário, a outra pessoa não tem essa preocupação, porque muitas vezes desconhece aquela realidade. Verdade. E na grande maioria, e na verdade, não tem necessidade, né? Eu tenho que me preocupar com o meu Aquilo filho. que você está né? oferecendo. Eu posso até tentar ajudar a acolher aquela criança, tentar acolher Com a mãe, alternativas, com né, alternativas, de inclusão. outras de inclusão, mas que nem sempre para o celíaco vai resolver. Exato. Muitas das vezes não vai resolver, vai piorar, porque ela vai tentar fazer uma coisa para ajudar e Que aí entra na parte vai do dar modo de certo, preparo. vai dar Então, por exemplo, eu fiz um contaminação. bolo sem farinha de trigo. Mas esse bolo foi numa cozinha em que eu manipulo farinha de trigo. Meu Deus. Já era. A farinha de trigo, Complexo. só para você ter ideia, ela fica 24 horas no mar. Se eu Mesmo. pegar uma farinha de trigo e jogar aqui na mesa, ela vai ficar num ambiente. Fiz até ontem uma cuca com farofa durante, de banana, né? que durante chama. 24 horas ali, ela vai caindo ó, devagarzinho, devagarzinho, e aqui, ó, Já fica. contamina aqui a mesa toda, os copos, o que tem dentro do copo. E quando a gente Entendeu? pensa em utensílio, por exemplo, o copo do liquidificador, geralmente Sim. é aquele plástico. Dificilmente um Sim. copo de liquidificador hoje é vidro, né? Uhum. Que é mais fácil. O plástico, ele é poroso. As caixas são porosas. A higienização é mais difícil. Muito Então, mais. existe um risco de E é contaminação, superficial, até de a bucha, contato, né? É, a bucha bucha mesmo, também. que a gente utiliza. Exatamente. Então, não é só eu querer ajudar, mas eu preciso saber como eu Como posso ajudar, e se incluir você aquela pode- criança. E se realmente você pode Isso é ajudar possível. de alguma Uhum. maneira. Entendeu? Exatamente. Porque se vai fazer errado, melhor nem fazer. Verdade. Na verdade, é isso. Porque o risco é grande. É porque, Maior. assim, a gente vai estar lidando com um paciente, é um doente, ele Sim. não é alérgico, ele não vai. Se ele for alérgico, Complicações inclusive, mais. ele pode fazer um edema de glote, morrer na sua frente. Passar mal no momento. Entendeu? Só porque você bateu no liquidificador Meu. e disse: não tem nada, não, pode tomar. Não é uma coisa. Houve o contato cruzado ali naquele Sim. momento. Então, E se se- não vai fazer Funcionar. mesmo, não faça não. Não faça Tá não. ouvindo, né, pessoal? Deixe que a mãe se resolve sozinha, leva as E coisas. geralmente elas já estão adaptadas a A gente tá isso. falando de mãe, mas assim, eu tenho pacientes que são adultos, Sim. entendeu? E elas levam uma marmita dela, Isso. separada, lá, coloca dentro do saquinho de papel e bota dentro do micro-ondas para esquentar a comida deles, eles se resolvem. Até porque entra aí a questão de segurança, né? Eu vou me Isso. sentir seguro Entendeu? consumindo aquilo que eu estou Confortável. levando. Eu vou sentir segura levando o que meu filho vai consumir naquele momento. Então, o processo de inclusão, que é essa questão, né? A inclusão social, ela vai se dar de várias formas, né? Eu não vou excluir aquela criança, eu vou incluir lá em casa e vou incluí-la também naquele contexto, mas a inclusão se dá de diversas formas. Doutora, me tira uma dúvida. Isso é para uma pessoa que já tem, de fato, né? Instalado uma doença celíaca ou algo do tipo. Mas e for aquela pessoa que precisa retirar o glúten, que ainda não retirou, mas que nesse momento recebeu um diagnóstico, precisa retirar o glúten, como fazer isso de forma saudável? Você tinha me falado até no início, a gente estava comentando um pouquinho, né, sobre quando pessoas tiram isso assim e acham que é devido por causa do glúten em si, e a gente sabe que muitas vezes nem é. Mas como tirar de forma saudável, de fato, para aquela pessoa que precisa retirar o glúten? Que existe algo ali. Assim para as colegas.
Isso E o Manda processo pras de coleguinhas, educação. A gente entendeu? começa Porque- por um processo Sim. de conscientização e Isso. educação. E como é essa aceitação para uma família? É desafiador, não é fácil. Difícil. Porque Muda você tudo, tem que né? mudar toda a dinâmica da família. Uhum. Pra né? gente que é mãe, né, a gente sabe que é muito complicado. Então, É por muito, exemplo, muito uma família complicado. que tem uma criança que é mais... O irmão mais velho não tem nada. Isso. A criança mais nova tem. Como é que eu vou fazer essa Meu logística em casa? Quem vai fazer? Como é que A ela vai maioria das conseguir vezes eles acabam consumir botando todo Todo mundo na dieta? na dieta, porque Não, agora é caríssimo, muito caro. E se você considerar uma família de 4 pessoas, O custo sobe nossa bastante. Se a gente alto. pensar nos substitutos, né, assim, mas se eu conseguir transformar isso em uma alimentação mais variada do ponto de vista de qualidade, então, eu usar de raízes, usar de hortifruti, usar de folhosos, usar É de... caro também, viu, mãe? É caro também, sim, mas é menos do que pensar no industrializado. Não, claro, com certeza, Verdade, com certeza. verdade. Mas é porque a gente tem situações, né? Claro que a gente não vai conseguir isso para todo mundo, Não. né? Uhum. Hoje em dia o preço O custo do alimento é do caro, custo de do forma alimento geral. que está extremamente caro, então às É. vezes é muito mais barato para ela comprar um negócio lá, um alimento qualquer que seja industrializado para o menino levar, por exemplo, para a escola, do que ela Sim. comprar uma maçã, uma uva carésimo, kiwi. Como é que você vai fazer? É Mas aí entra a complicado. gestão da nutrição. Claro, Porque a gente justamente. trabalha com É os isso que eu tô alimentos da falando. época, né? Então vamos priorizar aqueles alimentos da época. Então estamos em qual época? Quais são as frutas? Quais são os vegetais, de forma geral, que dão mais nessa época, Que né? ficam mais baratos também, que, né? que diminui o custo. Em qual momento eu vou ir na feira, né? Quando a gente Interessante. pensa na população de baixo custo. Quando você vai na feira, quando eu morei em São Paulo, quando você ia no final da feira, a gente chama de xepa, né? E aí as pessoas querem desafogar o que está Claro. lá, E né? aí, Querem tirar para não não perder perder. aquele alimento. Então eles acabam reduzindo o custo daquele alimento que está na feira. Uhum. Então diminui o valor de venda. Então é um momento também. Então assim, tem alternativas que a gente consegue traçar. Eu não posso usar de desculpas e justificativas, porque na verdade isso aí é um processo de fuga e de negação de um quadro, muitas vezes. Né? A gente entra num processo de negação e de fuga quando... mas é difícil fazer isso. É difícil, ninguém está falando que é fácil. É por isso que você veio aqui, né? Na verdade, na consulta. Mas existem estratégias que a gente pode traçar junto com a família. E é um processo terapêutico. Ela não vai em uma consulta sair com um cardápio lá Sim. e pegar aquele cardápio e aplicar em casa, porque isso não é factível, não é viável. Não é o que eu quero que ela coma. Ela tem que consumir o que eu acho que é, o que eu acredito e sei que é o adequado para o quadro dela e que ela pode. E muitas pessoas buscam isso quando vão na consulta, né? Já querer a receita de bolo, digamos. Porque é mais assim. fácil, né? Mais prático. Mas aí quando você pergunta assim, quem já foi no nutricionista e nunca aplicou? A maioria levanta a mão. Porque quando vai aplicar e sustentar aquela realidade é diferente. Por isso que o processo de conscientização Porque você e muda educação... todo o seu comportamento. E Exato. engraçado, assim, né? Mediando esses podcasts, a gente observa que tudo vem da psicoeducação. Seja no quadro de alergia e tolerância alimentar, seja o episódio falando sobre telas, tudo é uma psicoeducação. Tudo. Que começa aqui. A mentalidade, né? O excesso de peso, tudo é um processo de como eu vou estar pensando naquilo ali. Eu tenho um filho com doença celíaca, eu tenho doença celíaca. Eu tenho um diagnóstico, que bom que eu tenho um diagnóstico, né? Sim. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma alergia. Que bom que eu tenho um diagnóstico. É bom ter alergia? Não. Mas assim, eu tenho um diagnóstico, agora eu sei um direcionamento que eu vou tomar. É uma coisa do contrário também, né? Que elas ficam assim, ai, doutora, não deu nada. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu falo, que bom que não deu nada, né, mulher? Graças a Deus. Que bom que não deu nada, vamos pra frente, vamos tentar investigar para ver o que é. Isso aqui você sabe que não é. Meio caminho andado, Isso. né? Porque a ansiedade em tentar dar um diagnóstico é muito complicada. Por isso que eu falei que assim, a gente precisa de um acompanhamento. Ter um diagnóstico que é para a vida toda. Exato. É para quando você tiver 8 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos. E você vai ter esse diagnóstico. Isso não vai mudar. E a gente até hoje não tem a cura. Né? Existem alguns estudos, estão sendo feitos de medicação, de exames, essas coisas, para tentar resolver a situação. Mas como eu disse
E os meus pacientes pequenos, quando vêm para mim, então, eu disse, aí você já descobriu, você vai fazer o quê para melhorar a sua vida? Vamos tentar estudar, né? Sim. Estudar a doença que você tem, para ver se em determinado momento a gente consegue descobrir a cura, né? Entendi. Ficou rápido, né? O Covid, né? Eu Foi. falo sempre, o Covid foi um negócio assim, estratosférico. É. Por quê? Porque mexia com a vida de muitas A pessoas, repercussão foi enorme. né? E você rapidinho resolveu, fez uma vacina, pô. Em menos de 6 meses você já estava com a vacina na mão. Negócio, Verdade. né? Um vírus que passava para todo mundo. É. Né? Exato. A zorra de uma doença que pega 1% da população, que é considerado como uma doença rara, apesar de que 1% da população é muita gente. Bastante. E que né? o impacto sobre a vida é? daquela... Das outras E a pessoas gente também que não convivem, consegue né? até hoje. Porque é o impacto financeiro, é o cura. impacto social, é o impacto Comportamental. clínico. E não consegue nem. Eu não quero nem uma cura, não. Sim. Eu quero uma resolutividade. Né? Como, por exemplo, você fez um comprimido que você toma e depois você pode tomar o leite. Isso. Resolve o seu problema. É. Mas até hoje a gente não tem E nada na doença que resolva. celíaca Aí tem... eu vou interromper, mas é bom dizer. Não existe nada, não existe Fino, pessoal. nenhum remédio, nada, remédio para você tomar o remédio e depois comer o glúten. Não existe. Só para quem é intolerante. Para quem é alérgico ou tem doença celíaca, Sim. não existe remédio, gente. Não existe gluta livre, gluta não sei o que lá. Não existe. Certo? Existe Fica muita a dica, ciência, dê meu recado. terapia também Se com a esse doutora recado Mariana. chegou, já resolveu bastante. Resolve muita coisa. Muito. Então, Porque o que tem de gente que vai Sim. perguntando pra gente, que inclusive no grupo dos celíacos que a gente tem, né, e tal, todo dia tem uma perguntando. Eu ouvi falar do enzima que tem aí, que você toma, e aí depois pode conversar. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não existe isso, não. Pessoal, estamos finalizando, mas antes de finalizar, eu queria que vocês eu queria ficar, na verdade, aqui recebendo essa aula. Eu Foi adorei nada, esse foi, tema, foi. fiquei super leve, super tranquila, gostei bastante mesmo, acho que foi muito enriquecedor. Mas dentro da nutrição e dentro da parte médica, qual é o maior erro que as pessoas cometem sobre o glúten que vocês observam e qual orientações vocês deixariam para a pessoa que está assistindo de casa? Aí é mais uma hora. Um maior erro É que mais as pessoas uma hora. cometem e uma orientação que você deixaria quanto nutricionista. Eu penso assim, existe uma angústia muito grande quando você recebe um diagnóstico desse tipo. Sim. A doença celíaca é uma doença que ela vai perpassar, a pessoa vai perpassar em diversos ciclos da vida dela. Então, vai pegar a infância, que tem uma demanda, vai pegar a adolescência, que tem outra demanda, a vida adulta, a vida reprodutiva. Então, são vários ciclos da vida. Então, a terapia nutricional ela vai ser durante toda essa vida. Mas como o paciente vai lidar em cada ciclo é de forma diferente. Porque na primeira infância tem muita ação dos pais. Sim. Na adolescência tem um contexto social. Tem aquela coisa do adolescente de querer pertencer, de ir para casa dos outros, de querer fazer parte. Eu vou consumir, porque o adolescente não pensa a longo prazo, ele quer o prazer imediato. Né? Então, ele quer compartilhar daquele hambúrguer, daquela coisa. Então, ele não pensa nas consequências clínicas que a doença celíaca tem, que são graves. Né? Mais à frente ou de imediato, a depender de cada caso. Na vida adulta, geralmente já tem uma determinada consciência. Assim espera-se, né? Mas aí eu tenho que ter cuidado. Será que eu não estou compensando aquela alimentação, aquela fuga, aquele escape com alguma questão minha pessoal? Qual é a minha mentalidade? O meu psicológico, como é que está com relação a essa alimentação? O que esse alimento significa para mim? O que eu querer fugir da dieta significa? Né? E aí já entra a questão da psicoeducação, o trabalho do psicólogo junto também, que é extremamente importante. Nesse momento. Então, assim, cada fase da vida vai ser a sua dificuldade. E essa dificuldade acaba
repercutindo, causando esse erro, na verdade, né? Os pais querendo incluir a criança, não entendendo muito bem o que é ou como fazer. Na verdade, eles A nem... ansiedade, né? A ansiedade de querer. De querer pertencer à sociedade em si, né? E de querer proporcionar para o filho Sim, aquilo, né? Que ele achava que então era e que nem sempre saudável. pode, né? E que nem sempre é possível, e a pessoa Isso. precisa entender que nem sempre a gente pode tudo, Sim. né? E então a gente tem que ter essa noção. Dizer não para o filho, dizer né? não, isso. Dizer Então, não, acho que hoje é bem o que difícil mais dizer não difícil, para né? filhos. É mais difícil. E você? Porque dizer não para o filho significa dizer não para a gente, né? No Exato. fim das contas, né? Então é mais Uhum. complicado. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é de trabalhar em conjunto, sempre pensar nisso, né? Uhum. A doença celíaca não é uma doença só do gastroenterologista, ou só do nutrólogo, só do nutricionista. Ela envolve, ela envolve uma multiplicidade Sim. de pessoas, né? De profissionais de saúde que estão ali junto e que estão ali junto para ajudar. Aí, no que o celíaco erra? No momento em que ele acha que é só uma pessoa, é só um médico que ele tem que ir. Não é assim que Entendi. funciona, entendeu? Ele como eu disse outro dia desse para uma colega minha, hoje em dia o celíaco ele tá pior um pouco do que o refluxo, né? O refluxo está tudo, né? Sim. De tosse, de tosse, queimou, a vômito, da otite, da sinusite, da rinite, da A zorra repercussão toda, é variada. né? Variada. O celíaco é a mesma coisa, ele passa por todos esses, do mesmo jeito que ela falou que passa por todos esses níveis de vida, ele passa também por todos esses médicos. Então ele precisa entender que ele precisa ser ele precisa fazer parte de uma equipe multiprofissional. Sim, de acompanhamento. Que não adianta ele ficar só comigo, por exemplo. Não. Ele tem que ser acompanhado por um psicólogo, ele tem que ser acompanhado por um nutricionista, né? Muitas vezes ele tem que ir para um endocrinologista, né? Um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo. Tudo isso vai ajudar a gente a lidar com esse paciente. Né? Então, e trazer mais qualidade de vida. Que às vezes você está se fixando tanto em uma coisa só e você perde a oportunidade de ter uma avaliação de outras pessoas que poderiam lhe ajudar e muito. Verdade. Entendeu? Até mesmo potencializar isso, né? Muito. Meninas, fantástico. Muito obrigada pela participação de vocês. Para quem não conhece, essas duas especialistas fazem parte do nosso time da Singular Medicina de Precisão. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigada também. E lembrando sempre, né? Cada caso ele é único. Então, não adianta ter extremos. Precisa ter informação. E informação baseada em evidência científica. Ficamos por aqui, desde já eu agradeço e que esse vídeo ele possa ser compartilhado, comentado e te esperamos no próximo episódio.